Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta no 12º episódio do Ciência Deriva Podcast. A nossa segunda temporada, ou seja, o céu nasceu de novo no horizonte e esse podcast vai continuar lutando incessantemente contra a entropia, já que a entropia um dia ela sempre ganha, mas a graça da vida é o modo que você luta contra ela, já que lá no final das contas ela vai ganhar, mas a beleza está na nossa luta e como nós lutamos contra ela. E é isso que a gente faz aqui, tenta fazer esse podcast se manter vivo. E então, queria agradecer a todos que ouviram essa primeira temporada, convido aqueles que não ouviram a ouvirem os nossos primeiros episódios, nossos 11 episódios anteriores, e que se mantenham ouvindo aí nessa segunda temporada. E depois dessa pitada aí meio deprê, mas também com vamos embora, vamos continuar lutando. A gente vai começar, e antes de tudo, a gente tem mudanças importantes no nosso podcast para a segunda temporada. A primeira delas, a gente já até anunciou no nosso Instagram, que é a professora Bruna, que fazia as entrevistas comigo e também mantinha o podcast. Ela saiu da EMB, né, da empresa na qual eu trabalho, e todo mundo que está aqui hoje também trabalha. Queria agradecer publicamente, de coração, eu agradeci 200 vezes para ela, mas publicamente também, por todo o carinho e por tudo que ela fez para que esse podcast lutasse contra a entropia e não fosse ainda derrubado por ela, se mantesse vivo. E, Bruna, se você ouvir, de coração, muito obrigado. E, no lugar da Bruna, a gente tem uma nova entrevistadora que também vai manter e organizar o podcast comigo e com os alunos que trabalham com a gente, que é a Aline Gomes, que também hoje é professora da EMB. Ela é minha esposa, né? Nós estamos em janelas diferentes, mas estamos na mesma casa, só que em cômodos diferentes. Nós decidimos que, para jogar limpo com vocês desde o início, que a gente vai fazer as entrevistas, a gente não vai conversar antes, então tem um nome, então a partir desse nome ela faz a forma que ela quer conduzir, eu faço o meu, em segredo não conversamos. Depois eu acho que a gente vai até conversar para falar, nossa, né, a experiência como foi. Prometo que vamos tentar não lavar roupa suja aqui, esse é o né? Mas a gente está aqui, assim como no ano passado, esse ano a gente vem de coração aberto, sempre tentando dizer o máximo da verdade e fazer de coração para que inspire quem esteja ouvindo e para os alunos que estão fazendo com a gente, ajude no seu processo de formação, que isso é o intuito, que a gente aprendeu, que a gente tem, tá? Então, Aline, já que é a sua primeira vez, primeiro, muito obrigado. E conte-me, está nervosa pela primeira vez? Como é a primeira vez? Sim, a primeira vez é sempre tenso, não? Não interessa em que idade, em que situação, mas ela é sempre tensa. Dá aquele friozinho na barriga. Bom, gente, olá a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Bruna também, com muito carinho, né? Toda a iniciativa desse projeto foi, né, ela e o Cadu. Então, agradeço, espero estar à altura de tudo que ela representou esse tempo todo aqui. E vamos lá, estou muito feliz de chegar. Muito obrigada. E vamos começar, então, com a nossa especial e grande entrevistada do dia, a professora Daniele. Também, né? Bom que está todo mundo no mesmo barco. Isso, vira uma terapia de grupo. Então, a professora Daniele Castilho, é nossa colega lá da Universidade de Morumbi, uma professora muito querida pelos estudantes, é bióloga, fez mestrado e doutorado em microbiologia, né, pela Unifesp, biologia também por lá. Então, Dani, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E vamos dividir um pouquinho desse nervosismo todo agora. Eu que queria agradecer. Muito obrigada pelo convite, vocês. Eu fico muito feliz de participar dessa dinâmica que está cheia de energia, está muito gostosa, e falar um pouquinho da minha história, e quem sabe eu posso incentivar as pessoas também a seguir áreas parecidas. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece de verdade mesmo. Seu amor, Dani, desde que eu te conheci... obrigada!
Não é porque você aceitou nosso convite, não é verdade, né? É verdade, ele falou isso para mim hoje cedo. A Dani é um amor, você vai adorar. Ai, muito obrigada. Cadu sempre gente boa também. A gente compartilhava as dores lá na sala dos professores. Que agora a gente vai compartilhar com a Aline. Exatamente. Os desafios é isso bom. mesmo. Vai ser ótimo. Vai, com Muito certeza. Dani, vamos lá, vamos começar. A gente, assim como na temporada passada, a gente vai começar com a mesma pergunta inicial, que é a nossa pergunta Globo Repórter. Daniele Castilho, quem é você? Onde você mora? Do que você se alimenta? Quais são os seus afazeres? Enfim, quem é você? Olha, eu sou a Daniele, eu gosto de aveia, eu moro no Brás e eu tenho 2 gatas. Gosta de aveia? Eu adoro aveia, gente, eu adoro aveia. Super saudável. Eu adoro aveia, não tem como. Bom, eu sou a Daniele, né? Eu tenho 33 anos, eu sou formada em biologia, como a Aline falou. Fiz biologia na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E quando eu fiz biologia, a Unifesp estava descentralizando o campus da Vila Clementino e abrindo campus em outros lugares. Então, eu fiz lá na Unifesp Diadema, eu fui a 2ª turma da biologia e foi muito legal. A Bruna foi minha amiga de sala. Não acredito. Juro. Gente, você passou cola para ela? Muito pequeno. Você passou cola para ela? Não, porque a gente era de grupos diferentes, mas assim, a gente era de grupinhos diferentes, mas quando a gente sempre continuou em contato, assim, a minha turma da biologia era uma turma muito legal, muito excepcional. Não sei se alguém está me escutando, mas assim, eles eram maravilhosos. A gente era muito unido, porque nós éramos a 2ª turma, então a gente ainda estava passando por processos de transformação da própria faculdade, né? Sim. Então era todo mundo muito unido em questão de... Não tinha WhatsApp na época, né? Então tinha e-mail da sala, por exemplo. Então a gente dividia conteúdo, a gente dividia disciplina, a gente dividia... tinha professor que não passava slide, por exemplo. Aí alguém conseguia, mandava para todo mundo. Então, assim... Era uma turma muito unida, foi muito legal. Eu não tive um vínculo muito grande de amizade com a Bruna, a gente era colega de sala, mas é legal que a gente se encontrou várias vezes depois na vida, porque a gente se encontrou depois no doutorado. Porque ela também era da Unifesp, né? Porque a orientadora dela fazia projetos com o meu orientador. Nossa. A gente se encontrou lá. Olha que loucura! A orientadora dela fez parceria com o laboratório que a gente trabalhou. A Mônica, né? Não, a Lila. A Lila. A Lila. Quando ela fez doutorado, ela fez com a Mônica. Aí depois eu acho que ela deve ter passado para a Lila. E ela conheceu o Gabriel. Era muito legal. Ela conheceu o Gabriel lá também? Na Unifesp, o Gabriel fez doutorado na Unifesp. É um outro professor que trabalha com a gente hoje, né? Que mundo pequeno, né? O mundo é um ovo. O mundo é um ovo, não adianta. E aí eu fiz biologia, né? Fiz lá na Unifesp, foram muitos desafios porque nós éramos a 2ª turma. Eu lembro que uma vez eu encontrei a Bruna no elevador, eu tinha acabado de entrar na EMB, e ela falou assim, eu tô terminando o doutorado, tô terminando o pós-doc, e aí eu queria saber como que você entrou na EMB e tal. Eu contei para ela, falei, faz isso. E aí, no outro semestre, ela já estava com a gente. Que legal, deu certo. Ótimas dicas você deu, hein? Né? O mundo é muito pequeno, foi muito bom. Ela é incrível, ela é muito boa em tudo que ela faz. Muito. Ela era e é uma ótima pessoa, né? Nós fizemos faculdade juntas. E aí, no último ano, gente, eu precisava fazer estágio de qualquer jeito, né? Precisava fazer iniciação científica, porque na biologia a gente é meio que direcionado para fazer iniciação científica, né? E eu queria também, assim. E aí eu tive uma aula com um professor que foi meu orientador, eu adorei ele, fui procurar ele. E aí fui fazer iniciação científica. Professor Wagner Luiz Batista. Eu fui fazer iniciação científica com ele e eu adorei. Eu trabalhava com fungo que causa uma micose sistêmica, que é quase um palavrão o nome dele, é Paracoccidioides brasileiros. É quase um inconstitucionalissimamente. Ótima definição, Dani. É quase um palavrão, é quase você falar Itaquaquecetuba. É muito difícil, é muito difícil. Imagina quanto tempo eu não demorei para aprender a falar essa palavra. A doença é pior, a doença é paracoccidioidomicose. Nossa, você fala sem engasgar, que maravilha. Eu treinei muito.
No mestrado eu tinha um peixe que eu trabalhava, que era um bagrezinho, que era Stendacneridium também. Eu aprendi só no final do doutorado, no mestrado. É muito difícil, gente. E aí eu comecei a trabalhar com esse fungo, e aí eu fui para a parte da proteômica, fui para a parte da biologia molecular. Aí eu continuei com ele, fiz o mestrado, com ele fiz o doutorado. E foi muito bom, porque assim, eu continuei com o mesmo fungo, com a mesma proposta. Na verdade, eu trabalhava com fatores de virulência, né? Então, eu queria saber por que o fungo era capaz de causar doença, o que ele tinha que enganar o sistema imune, ou que ele conseguia driblar o sistema imune. Fiz proteômica, então eu trabalhei com espectrometria de massas, eu trabalhei com biologia molecular. Isso tudo chorei. no IC já... Ah, chorar faz parte. Eu chorei. Quem não Isso chora tudo... e não sofre Quem não faz chora, uma boa né? IC e uma boa pós. Não, isso foi tudo ao longo da pós-graduação, né? Tá. A gente pode detalhar também com o tempo, Na IC eu foquei um pouquinho na proteômica, né? Então eu extraí as proteínas do fungo e vi o que tinha lá dentro. E aí saíram resultados muito legais e eu trouxe esse projeto para o mestrado, mas um pouquinho maior. Então eu continuei trabalhando com proteômica no mestrado, mas eu fiz alguns experimentos a mais e foi um trabalho maior. Eu consegui fazer triplicata, consegui ter estatística, consegui comprovar os dados. Fazer uma metodologia robusta, né? Isso. Consegui fazer uma metodologia mais robusta. Dani, antes de a gente falar disso, eu queria ir mais para o começo. Como que foi sua decisão para a escolha do curso? Você queria fazer uma coisa aí... Eu não vou... você escolheu a biologia... Enfim, como que você pensava isso? Como era a sua cabeça na época? Então, quando eu comecei a pensar em prestar vestibular, quando eu estava, acho que no terceiro ano, mais ou menos, eu queria fazer medicina. Eu acho que era mais por influência da minha mãe, que ela é enfermeira, e eu acho que ela ficava na minha cabeça, faz medicina. Ainda bem que eu não fiz, porque assim, eu não ia conseguir fazer aquelas disciplinas que você abre a pessoa, que você vê sangue, essas coisas. Não é para mim, não era para mim, definitivamente, né? E aí eu estava pensando, eu gosto muito de matemática. E aí eu estava pensando, eu adoro matemática, adoro exatas em geral. Aí eu pensei para a área das exatas, assim, e para engenharia de alimentos, pensei para as engenharias, mas eu queria alguma coisa voltada para o biológico. Então, você nunca pensou em engenharia civil, mecânica? Não, civil não. Mas eu pensei em engenharia de alimentos, por exemplo, porque ia ter um pouco de matemática e um pouco de biologia, porque eu gosto desses dois mundos. Legal. Só que engenharia de alimentos, que eu me lembre, só tinha na Unicamp na época que eu prestei. Não tinha na USP nem na Unifesp. A gente está falando de 2006, 2007? A gente está falando de... eu entrei em 2008, a gente está falando em 2006. 2006, 2007, que foi quando eu fiz cursinho. Então, não tinha ainda. Tinha um curso muito bom de engenharia de alimentos na Unicamp, mas eu era muito nova. Eu tinha o quê? Quando a gente vai fazer faculdade, eu tinha 17, 18 anos, isso. Eu nem sabia o que era morar fora de casa, eu tinha muito medo. Você é daqui de São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo. Então, você queria... do estado de São Paulo. Você queria uma faculdade por aqui. Queria uma coisa por aqui, os meus pais também, assim. Fora que sair do estado de São Paulo tem aquela questão de pagar aluguel, eu não sabia se dá para os meus pais fazerem isso também. Você não arranja tempo assim, né? E aí eu pensei assim, medicina eu não quero fazer, eu queria fazer engenharia de alimentos. O que seria próximo de engenharia de alimentos que talvez me ajudasse, eu gostasse? Eu gostava, é o clássico biólogo, né? Eu gostava de animais, gostava de plantas. Entendi. Vou fazer biologia. E aí eu escolhi a biologia. Eu tinha muito desejo de fazer biologia na USP, eu não consegui passar lá. Eu passei primeiro na Unesp de Rio Claro, e aí eu me mudei e fiquei um mês morando em Rio Claro. Jura? Juro, e assim, eu devia ter ficado lá, sabe? Eu devia ter ficado lá, porque era muito legal, o pessoal era muito legal, a turma era muito legal, porque todo mundo tinha saído de casa, era a primeira vez que estava todo mundo morando sozinho. Aquela coisa de república, né? Todo mundo novinho, né? Todo mundo novinho, assim, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e era todo mundo muito unido, assim. Eu acho que eu tive muita sorte na minha vida de chegar em grupos que eram muito legais, assim, sabe? Isso é bom. E aí eu acabei passando na Unifesp aqui em São Paulo, e aí por N questões, inclusive financeiras, né, eu voltei para São Paulo e fiz a Unifesp aqui mesmo, biologia na Unifesp. E assim, foi muito bom eu ter passado na Unifesp, porque eu gosto da biologia, eu gosto muito, mas eu gosto de uma biologia mais voltada para um pouquinho para clínica, assim, sabe?
Sim. E aí a USP, ela traz uma biologia mais voltada para o meio ambiente, para as Uhum. plantas, né? Então, lá na Unifesp, não. Como a Unifesp tem um histórico médico, né? Tem lá a Faculdade de Medicina, a EPM, né? Os hospitais Lá a ali gente, perto. os hospitais, então a gente teve muitas matérias que eram mais voltadas para a clínica. Então, eu amei o curso, assim. Sim, sim. E para mim foi maravilhoso, sabe? Eu gostei muito, eu tive professores muito bons, incríveis, assim. E aí eu brinco assim que eu não foi eu que escolhi a biologia meio que me escolheu, assim. Quando eu vi, eu tava adorando o curso, estava achando o curso maravilhoso, estava achando o curso incrível, tinha muitas matérias muito legais, assim, e eu não me arrependo nem um segundo de ter feito De biologia. ter feito. E eu acho que a gente que se forma em biologia, a gente é muito completo, a gente sabe um pouquinho de tudo. E eu acho isso muito bom, porque quando a gente se forma, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu falo isso para os alunos, falo assim, vocês vão ser biólogos, a gente vai poder fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser trabalhar com célula, DNA, RNA, a gente trabalha. Se você quiser trabalhar com planta, você trabalha. Se você quiser trabalhar com bactéria, fungo, se você quiser ir para a parte de paleonto-evolução, se você quiser estudar uma abelha específica de um lugar. Então, eu não me arrependo de ter feito biologia, foi muito bom, assim, para mim. E eu acho que eu não teria escolhido outro curso, assim. Acho que se eu tivesse escolhido engenharia de alimentos, Sim, sim, eu teria falado assim, nossa, eu devia ter feito biologia. A biologia é linda. Uma curiosidade que surgiu. Quando você estava escolhendo, que você foi para Rio Claro e tal, muita gente tem, eu tive também quando eu estava com essa idade, 17, 18 anos. Você tinha pressa de entrar na faculdade? Tipo, parecia que o mundo naquela época, Tinha. se você não entrasse em um ano, Você ia ficar para o mundo ia trás, né? acabar, entendeu? E aí, às Nada ia vezes, dar você corre o risco certo. de errar, né? Por isso, enfim. Então, eu acho, na verdade, uma loucura a gente ter que escolher o que a gente tem que fazer quando você acaba de sair do colegial, né? Porque, A gente né? tem 17 anos, né? Não Gente, eu teve comi nenhuma areia. experiência. Comi areia no colegial, imagina que eu escolhi o que eu vou fazer na minha vida, sabe? Mas a questão é que, assim, todos os meus amigos já tinham entrado na faculdade. E eu ainda não tinha entrado. Então, também tem essa pressão de, nossa, eu tô fazendo curso, eu fiz cursinho 2 anos. Nossa, tô fazendo cursinho mais um ano, todos os meus amigos já estão indo para o 2º ano da faculdade, eu tô aqui. E aí, na época, assim, eu me senti um pouco para trás. Dá uma sensação de tempo perdido, né? De todo mundo tá fazendo e você não está. Aí você pensa assim, nossa, eu entrei na faculdade com 20, eu vou me formar com 24, eu vou estar muito velha. Hoje eu tô com 40 e eu tô achando que eu tô novo ainda. Nossa, a gente não sabe de nada, né? Então, assim, quem estiver escutando o podcast, quem tiver com essa pressa de entrar na faculdade, fiquem tranquilos, né? O tempo é relativo e a gente entra na hora, já dizia o Einstein, a gente entra na hora que a gente precisa, então não se sintam pressionados pelas pessoas ao redor, né? Ninguém me pressionava, mas eu me sentia A gente se pressiona pela sociedade, né? Exatamente. E aí a gente vai entrar e aproveita o máximo que você puder da faculdade, porque é uma época muito gostosa. Maravilhosa. É muito maravilhosa. Bom. Essa coisa de você terminar a sua aula e ir embora, e tipo, que nem escola sabe? É péssimo, porque você perde uma riqueza que tem, tanto de aprendizado, quanto de ficar com os amigos, tudo que tem ao redor, né? Isso e de contatos também, né? Exatamente. Porque, ainda mais na biologia, imagina, cada pessoa que estudou comigo, eles foram para campos diferentes. Então, assim, tem gente trabalhando em indústria, tem gente que passou em concurso da Sabesp, tem gente que está terminando pós-graduação, terminando, né, pós-doc. Então, assim, é um contato que você faz que às vezes é para a vida inteira e que te abre portas depois também, né? Então, é muito importante. Exatamente, você tem toda a razão. Até a gente que a gente entrevistou aqui no podcast foi graças a amigo, sabe, da faculdade lá atrás, entende? É isso mesmo. Sim. Então, é super importante. Como que você foi entrando para essa área da biologia molecular? Assim? Como você gostava de tudo? Uma vez a Bruna, que trabalha com a gente, que é uma aluna também da EMB, ela falou que o Gabriel dizia que biólogo gosta de tudo, e você está confirmando a teoria dele. Né? E aí, como que você foi se direcionando, assim? Vou confessar, desculpa a minha professora de botânica, mas eu odiava botânica. Eu também odiava. Eu odiava botânica. Ai, não, desculpa, gente, não sei se ela tá me escutando, me desculpa, mas aquela aí que se cata, que tinha que fazer com aquelas flores murchas. Sim. Ai, gente. E a alga? Você lembra de alga? Que tinha que fazer os negócios de alga lá? Alga. Ai, meu, não dá. Não, aquilo lá não dá para viver. Gente, eu falo que, assim, botânico é especial, porque só botânico... Eles são ímpares, assim.
dentro do curso de biologia, são raríssimas as pessoas que gostam e que vão para essa área. E nós tivemos um professor ótimo. Tivemos um professor Mas mesmo maravilhoso. assim, Não dá. A professora também era muito boa, o olho dela brilhava, assim, quando ela falava. Mas sabe quando eu falava, gente do céu? Que mundo é esse? Eu não gostava de tudo da biologia, né? Algumas matérias, eu gostava mais da parte que ia pro humano, assim. Sim, aplicação. Porque eu tinha um viés mais clínico, então eu gostava mais da parte mais clínica, mais humana, assim. E aí eu entrei e os professores fizeram eu gostar das disciplinas. Então, quando eu fiz faculdade, eles já estavam tentando juntar disciplinas. Então, eu tive anatomia, fisiologia e histologia tudo junto, né? A gente chamava era uma matéria chamada EFTOS, estrutura e função de órgãos e tecidos. Então, era tudo junto. Que agora também a gente está tendo junto nas universidades, sim, né? Sim. Já é uma realidade. E a gente teve isso de humano e de animal. E assim, quando era a parte de humano, eu adorava. Aí do animal, eu fiquei meio assim, sabe? Será que vai ser legal? Meu professor era tão bom, mas ele era tão bom que não tinha como não gostar. Então, coisas que talvez eu tinha assim, será que eu vou gostar ou não? Quando eu comecei a ter a disciplina e por conta do professor, eu adorava. Eu lembro até hoje, olha como o professor marca a nossa vida, né? Eu lembro que eu tive uma aula de zoologia com um professor, acho que o nome dele era Cristiano, e ele fez uma aula de zoologia comparando os animais e comparando o processo evolutivo, assim. Isso é maravilhoso. Foi uma das aulas mais bonitas que eu tive no semestre. Eu lembro que acabava às 18 horas a aula e eu sempre tinha pressa de ir embora, porque eu tinha que pegar ônibus, metrô. Naquele dia eu esqueci do tempo, a gente saiu, nem lembro que horas que eu saí da aula, porque foi uma aula assim que falei, gente, eu comecei a gostar de zoologia por causa dele. Então, eu gostava de zoologia, eu gostava de fisiologia vegetal, eu adorava as auxinas, até hoje eu corto as minhas plantinhas para elas estimularem a produção de auxina e crescerem, porque eu não esqueço, na verdade, né? Eu lembro da professora falando, então a gente tem coisas que a gente não esquece. Mas, assim, a parte de botânica, a parte taxonomia. Taxonomia, a parte de ecossistemas em geral, assim, sabe? Sim. Era uma coisa que não me agradava muito. Era uma coisa que não me agradava muito. Não, você não gostava? Isso eu não gostava. Ecologia de populações. Ecologia de paisagem. Gente, eu não conseguia. Você gostava de evolução? Então, eu gostava de evolução por conta do professor. E aí, esse professor, ele dava uma misturada com a zoologia e tal, então eu aprendi muito a gostar. A gente fazia debates super legais, assim. Eu lembro que teve um debate Olha como os temas continuam atuais, né? Isso foi em 2010. Eu lembro que a gente fez um debate na sala de aula, a gente estava falando de evolução, e a gente viu os períodos da história em que a Terra teve um aquecimento e um resfriamento. Aquecimento e resfriamento, E aí a gente começou a discutir, será que o aquecimento global é um processo evolutivo que natural, ia acontecer com a Terra natural, ou a gente que está induzindo esse processo? Foi super legal, porque ele dividiu a sala em 2 grupos. Vocês fizeram um debate. E a gente fez um debate, foi super caloroso, assim, foi super legal. E mesmo a galera que não achava que era um processo natural, que era um processo forçado, e estava defendendo esse processo, que era um processo natural, eles eram assim agressivos, eles procuravam coisas assim. Então foi muito enriquecedor para a gente trabalhar com isso dentro da disciplina de evolução. Então algumas coisas me marcaram bastante, assim, foram muito legais. E o aquecimento global, ele na verdade, o assunto é mais antigo mesmo, é dessa época até um pouco antes. Já existia super atual ainda, né? Isso não mudou muito. Não muda esse assunto, assim, todo mundo chega quer induzir esse debate, né? E a gente tá aí há anos conversando sobre isso, né? Então, foi bem legal, assim. Aí, como sempre, eu não gostava de tudo, eu tinha minhas matérias preferidas, né? Que era assim. Estrutura e função de órgãos e tecidos, porque tinha muita fisiologia vegetal, eu gostava muito. Zoologia de vertebrados, por causa do professor. Biologia molecular, microbiologia, imunologia eu amava, era a minha paixão. Que você mais gostava, assim? Era uma das que eu mais gostava. Eu achava difícil, porque é difícil imuno, né? Mas eu gostava bastante, era muito legal. Mas aí, no fim, de todos os professores que te encantou, o de micro foi o que te laçou de vez. Foi para lá que você foi pedir o estágio depois. Foi. Aí, no finalzinho, eu pedi um estágio para ele, né? Eu fiz iniciação científica. Você estava no último semestre?
Eu tava no 1, 2, 3, 4, 5, no sexto semestre. Terceiro Sexto, ano, faltando. No finalzinho do terceiro ano, aí o quarto ano teria que ser basicamente iniciação científica e umas matérias optativas, né? Porque lá na Unifesp, quem faz o último ano é você. Então você escolhe as disciplinas para cursar. Então foi bem bacana. E a iniciação é obrigatória para todos? Não é obrigatório, mas era o mais... Fortemente indicado. Isso, exatamente. Não é obrigado a fazer a iniciação, mas, né? Indicamos indicamos que é recomendado. Mas a biologia, meio que naturalmente, ela vai te levando. Te leva para isso, né? Tem como, isso às vezes é até um problema, porque tem gente que não tem a veia, né, para a parte acadêmica. Sim. E às vezes a pessoa, no final, ela fica meio perdida, assim, né? Sim. Né? Aí, às vezes, ela entra no mestrado e se arrepende completamente. E aí tem que sair e tal, né? Eu tive, acho que, uma colega só que fazia comigo, que eu acho que ela conseguiu um estágio na Sabesp. E aí ela fez o TCC dela em cima desse estágio. Mas que eu me lembre, todos os meus amigos, eles foram para a área de iniciação científica. No meu caso também. Foram para o laboratório. Lembro, né? Teve ninguém, né? Na verdade, no nosso caso, as pessoas ou elas iam dar aula, faziam os estágios todos em escola pública, ou era pesquisa mesmo no laboratório. Lá em Mogi, onde a gente fez, e assim, no Unifesp, tem laboratório, né? Isso então, ajuda, o professor, ele dava aula, mas ele estava no laboratório também. Então, naturalmente, você ia... Aí ficava lá tarde, né? Porque você estava no laboratório fazendo estágio. Sim. E aí, porque você estava no mesmo lugar. Passava o dia inteiro na universidade. Isso é massa. Ficava estudando na época de prova. Todo mundo junto, assim, isso que era legal também. Aí eu fiz a IC, fiquei o último ano inteiro fazendo IC e fiz algumas disciplinas que eu escolhi. E aí essas disciplinas foram mais voltadas para os meus coisas que eu gostava. Então eu fiz uma disciplina de comportamento animal, por exemplo. Que legal. Eu achei que foi bem legal, assim, a gente discutiu coisas bem legais. Fiz uma de análises clínicas era análises clínicas mesmo, que foi muito legal, que a gente analisou nosso próprio cocô, foi demais. Você é uma pessoa que come aveia? Isso, você já era uma pessoa saudável. Era lindo, cheio de fibras. Aí, foi muito legal, porque uma professora, ela tinha, a professora Patrícia, né, que inclusive é minha amiga hoje, ela levou o cocô do filho dela, que era novinho. E criança não mastiga muito, né? Então a gente viu praticamente todos os alimentos intactos, tudo que ele tinha comido. E foi bem legal, porque a gente viu como é a dificuldade de processar uma amostra no laboratório, né? Sim. Então, a gente fez análise de xixi, análise de cocô, a gente fez a análise de sangue, assim, sabe? E é difícil processar essas coisas no laboratório, é difícil ver, porque uma coisa é você falar assim, aqui esse indivíduo está infectado por um parasita, achei o ovo. Mas é muito difícil, se você não tem um olho bom, você não consegue achar aquilo lá, né? Porque é muito treino, né? É muito treino, então foi uma disciplina bem legal, assim. E também para eu enxergar que eu não queria ir para essa área de análises clínicas, que era uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça, não, quero ir para análises clínicas e quero ir para... Aí eu fiz a disciplina e falei assim, não, gente, não é bem o que eu imaginava, né? Então, talvez é uma área que eu não vou optar por seguir neste momento. Então, o último ano foi bem importante nesse sentido, porque me ajudou a tomar foi descobrindo, né? Isso. Eu vou fazer uma pergunta no jeito, mas quando chega o cocô, faz o quê? Dilui ele em água, aí ele vira aquela água marrom? Você tem que processar ele, meio que diluir ele, aí você coa ele num funil como se fosse num coador de café. Aí desce aquele líquido, é um fedor horrível. Eu fiquei pensando, imagina a pessoa que trabalha 24 horas por dia com isso. Mas vocês usam máscara, alguma coisa para ajudar com o cheiro ou nada? Não, era 2012, a gente nem sabia que era máscara. Era raiz, filha. Era raiz. Nossa, gente, que cheiro. Imagina aquele monte de amostra o dia inteiro. É pior que passar do lado de Pinheiros no dia de calor. O máximo era pregadorzinho, assim, ó, de roupa. Não, a gente não tava se aguentando, assim, não dava, sabe? E aí você espera decantar para você tirar alguns resíduos mais pesados. Entendi. E aí depois você pega aquele líquido que sobrou e você analisa no microscópio. Entendi. E aí foi muito legal essa disciplina, porque eu falei assim, não é isso que eu quero, assim, sabe? Porque a gente tem uma fantasia. A gente fantasia, né? A gente fantasia as coisas do que é uma profissão, do que é fazer aquilo outro. E aí foi muito bom para eu ver que não era isso que eu queria. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, assim, tem vontade, vai lá e faz para ver como é.
Nem que seja para você descobrir que não gosta, porque serviu para alguma coisa. É isso mesmo. Porque a gente tem atrás muitas opções, né? Exatamente. E aí você entrou no seu laboratório com o professor Wagner, né? Isso. E lá você ficou até o doutorado, assim. Então, e trabalhando sempre com a mesma coisa. Sim. Ele já tinha essa linha de pesquisa? Tinha. Ele era recém-contratado, pelo que eu vi, né? Ele fez mestrado e doutorado. Na verdade, ele fez doutorado direto com a professora Rosana Puccia, lá da Unifesp, que é um dos grandes nomes quando a gente fala dessa doença, a paracoccidioidomicose, né? Ela trabalha muitos anos com paracoccidioides. Na verdade, ela que fez a identificação de uma das substâncias do fungo que é considerado um dos grandes fatores de virulência. Então, ela tem um nome muito grande na área. E aí ele fez o doutorado direto com ela, fez o pós-doc em outro laboratório, e assim, logo quando ele finalizou o pós-doc, ele passou no concurso público da Unifesp, e eu fui a segunda aluna dele. Que legal. Tinha uma aluna antes de mim, que era a Ana Elisa, e aí depois eu já fui a segunda aluna dele, foi a primeira aluna dele de doutorado. Que bacana. Olha! Vamos ter ele bem pertinho. Foi bem legal, assim, e ele era muito legal, assim, era uma pessoa... Eu tive muita sorte, gente, porque tem gente a gente sabe que existem vários relatos na pós-graduação dos orientadores, que são meio, né, assim, sim. Ele era muito legal, assim, então não tinha como não continuar, porque eu fiz IC, eu tinha dados muito legais, só que eram dados brutos, porque é um ano só para a gente fazer, eu não tinha replicata de dados, por exemplo, né? Eram dados muito, muito brutos, assim. Então, o que a gente fez? Ele viu que era um projeto promissor. Então, a gente pegou o projeto da iniciação científica, melhorou ele. Que era mais ou menos o quê? Esse projeto... Só a pergunta, assim. Então, era assim, a gente queria identificar fatores de virulência nesse fungo Paracoccidioides brasiliensis. Por quê? Porque existem pessoas que desenvolvem a doença e outras pessoas que não desenvolvem. Então, quando a gente olha para o micro-organismo, a gente pode olhar para duas coisas. Ou a gente olha para o sistema imune do hospedeiro, ou a gente olha para o micro-organismo. Então, eu olhava para o micro-organismo. Por que ele é capaz de causar a doença em algumas pessoas e em outras não? O que ele tem? O que ele tem que o outro não tem? Sabe assim? Sim. Então, eu fui procurar dentro dele o que ele tem, porque... se a gente conhece o conteúdo proteico, eu posso pensar em vias metabólicas, posso pensar em criar mapas metabólicos, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, eu peguei o fungo que era capaz de causar doença, extraí as proteínas e analisei as proteínas dele. Você comparava com um que não causava, que não tinha virulência, né? Você deixava pelo que eu vi, você colocava, acho que não lembro que bicho agora, num rato, e o outro você deixava na placa, né? Isso, a gente comparava o mesmo modelo, a gente trabalhava com o atenuado e o virulento. O atenuado, a gente mantinha ele em meio de cultura por muitos anos, porque na literatura diz que quando você mantém o micro-organismo em meio de cultura por muitos anos, ele perde os fatores de virulência, porque ele não precisa usar. Tá. Era isso que eu ia te perguntar, o que você atenua se você não sabe quais são as proteínas que causam a virulência? Então, ele perde naturalmente. Perde, que é o que a gente faz quando a gente trabalha, por exemplo, com processo de atenuação para a produção de bactérias e vírus em vacinas, por exemplo, não sabia que era assim. Assim? Que legal. Uma das coisas que a gente pode fazer, no caso das bactérias, né, é passar anos no meio de cultura para ela perder esses fatores de virulência. Interessante. Nossa, para mim era só pegar o DNA e fazer knockouts ou CRISPR, alguma coisa assim. Eu acho que também, né? Eu acho que em alguns processos dá para fazer também, né? Não sei. São não sei técnicas, né? Não sei quais são as técnicas para essas produções de vacinas com os micro-organismos atenuados ou viáveis, né? Mas no meu caso, o meu problema é que o meu fungo não dava para fazer edição de genoma. Não tem nada na literatura. Porque não se conhecia. Porque não se conhecia e para fazer nocaute clássico não funcionava. Não funciona. Você tenta fazer o nocaute clássico ali e ninguém conseguiu na vida fazer isso. Só para deixar claro, o nocaute é quando você põe uma substância num gene específico que você quer, que é como se ele bloqueasse aquele gene, então a proteína não é prescrita. Exatamente. Né? O nocaute clássico é quando você insere dentro do micro-organismo ou dentro da célula alguma coisa que vai bloquear a transcrição daquele gene, vai bloquear mesmo, assim, vai tapar, né? Não deixar o gene não a DNA expresso, polimerase correr ali, né? O gene não é expresso, a proteína não é produzida.
Isso. E é uma técnica bem clássica de nocaute, assim, que todo mundo faz e dá para fazer com um monte de micro-organismos, só não dá para fazer Com com fungo, eu. não. Só não dá para fazer com eu, assim. Dá para fazer com vários outros, dá para fazer com o coleguinha que é a Cândida, tem um monte de coisa na literatura com Cândida, mas com o meu não dá para fazer. Fora que você tem que estudar, você tem que ver se o gene, quantos alelos tem daquele gene, né, no micro-organismo. Porque se você nocautear um alelo só, você tem outro alelo que também vai continuar expressando, vai continuar sendo transcrito e traduzido. E é uma coisa que a gente não conseguia ver direito. Então, a gente não consegue fazer nocaute, o nocaute clássico no meu modelo. Mas, como eu era muito novata, né, eu tinha acabado de entrar no mestrado, não dava para fazer uma coisa assim muito espetacular. Muito grande. Então, a gente trabalhou nesse modelo. A gente pegou o fungo atenuado, que estava, sei lá, uns 2, 3 anos no meio de cultura, que eu cultivei desde o começo da iniciação científica. E o virulento, como a gente transformou ele em virulento? A gente pegou o atenuado do meio de cultura e passou várias vezes em modelo animal, para ele ser desafiado pelo sistema imune. Isso que eu queria entender. Por que passar em tantos modelos animais? Mas porque aí ele vai adquirindo uma virulência maior. Porque eu desafio ele, eu obrigo ele a entrar em contato com o sistema imunológico. Então, ele começa a expressar coisas que ele não expressava antes. Ele precisa ativar. Porque agora ele precisa sobreviver dentro do hospedeiro. Então, foi isso que eu quis estudar. Um fungo que está no meio de cultura ali, atenuado, que está ali vivendo a vida dele de boa, sem nada, né? Sem se preocupar com nada. E um fungo que teve que se encontrar com o sistema imunológico milhões de vezes, quais são as proteínas desse e quais são as proteínas desse? O que tem de diferença? Sim, porque se eu encontrar a diferença, eu posso encontrar quais são os fatores que auxiliam o fungo a causar doença. Lindo. Legal. E aí, no seu mestrado, você fez uma visão geral e no doutorado você foi para as respostas oxidativas, né? Aí para as enzimas. Sim. Aí foi assim, no mestrado eu fiz a espectrometria de massas, né, que identifica o conteúdo proteico do atenuado e do virulento. Foi um trabalho bem legal, porque eu consegui fazer umas replicatas, elas ficaram lindas, elas saíram... Dá até orgulho, né? Dá um orgulho, assim, falar... Fui eu que fiz. Só que assim, deu várias coisas erradas, já vou avisar, tá bom? Deu tudo errado no começo. Aqui você tá contando só o lindo, né? Tô contando só o bonito, deu Depois tudo que errado. Passou, é tão lindo, né? Deu tudo errado, assim, e eu consegui fazer umas espectrometrias lindas nos últimos 6 meses, foi isso. Assim, eu tive uma parceria lá com o Butantan. Legal. Nós fomos lá no Butantan fazer a parte de espectrometria de massas, né? E foi bem legal, assim, eu fiz uma espectrometria de massas quantitativa, então eu consegui dizer o quanto de proteína tinha. Você pega assim, o vírus, que é uma levedura, né? O celular. Isso, e aí você pega e vê todas as proteínas que ele tá naquele momento, uma foto. Todas então, assim, tem proteína que te interessa, tem proteína que não, né? Isso, é como se você tivesse uma foto do metrô com todo mundo ali andando, mas aí você tem que depois caçar quem você quer, né? Quem está indo para algum lugar. Então, eu peguei o fungo, extraí as proteínas e analisei numa máquina, né? Fiz espectrometria de massas e aí eu analisei quais são as proteínas que estavam dentro do fungo. E aí, a partir disso, eu consegui determinar perfis metabólicos. Então, consegui desenhar mapas metabólicos tanto para o virulento quanto para o atenuado e consegui ver, por exemplo, quais são as proteínas que estavam sendo mais expressas no virulento. E aí, uma proteína chamou a atenção da gente, que era a aspartilprotease, que é uma proteína muito bem caracterizada na Cândida, que também é um fungo. É um primo distante do PB, mas também é um fungo. E na Cândida, essa proteína é um fator de virulência e um potencial alvo para o desenvolvimento de fármaco. Aí a gente falou, vamos trabalhar com ela no doutorado. Foi seu que doutorado. Lindo, cara. Quando você então, tem uma história... Olha que lindo. É tão bonito mesmo. Foi maravilhoso, assim. E aí a gente foi... E aí, o que a gente viu também nesse perfil proteico? A gente viu que o virulento, ele expressa enzimas que ajudam ele a sobreviver ao estresse oxidativo, nitrosativo, porque é um estresse do caramba ficar dentro de uma célula, né? Imagina. Sim. A atividade metabólica dele também é muito alta. Exatamente, a gente viu que ele tem um perfil mais que vai para um perfil mais fermentativo. Então, assim, a gente tinha, assim, tem muita coisa para extrair dos dados que eu tive no mestrado, e a gente foi trabalhando aos poucos com ele. Então, no doutorado, eu trabalhei com essa proteína específica, aspartilprotease,
E eu fui fazendo outras coisas juntas, assim. Então, eu vi que o virulento tem um perfil metabólico que protege ele mais do estresse oxidativo e nitrosativo. Ah, então vamos estudar essas enzimas? Vamos estudar essas enzimas. E aí eu fui fazendo várias coisas em paralelo também, a partir dos dados do mestrado. Eu vi no seu artigo de doutorado, então você viu as enzimas de estresse oxidativo, ou seja, aquelas que vai a água oxigenada, ou então algum outro radical livre, que elas vão como se fosse neutralizar. Então, a catalase é uma delas, glutationa. Então, assim, quem gostar dessa área, a gente estiver ouvindo, depois se aprofundem, né, para conhecer melhor, né? Mas é um trabalho bem bonito. Você vê, dá para comparar mesmo. Tá bem claro no artigo, né? Foi bem legal, porque, assim, quando a gente pensa nesse tipo de fungo que eu trabalho, uma das células do sistema imune que vai tentar eliminar o fungo é o macrófago. Então, o macrófago fagocita ele e tenta matar ele jogando água oxigenada, H2O, e taca em cima dele. Só que ele tem... É assim que vem a resposta, então. Só que ele tem a catalase. Só que ele está super preparado já. O que a catalase vai fazer? A catalase pega essa água oxigenada que o macrófago joga em cima dele e fala assim, isso não é nada para mim. Quebra a água oxigenada em água e oxigênio. Maravilha. Ele sobrevive. Maravilha. Muito bem. E aí, beijinho no ombro e bye-bye. E tchau, vou ficar aqui dentro, meu filho, vou causar doença, tô nem aí para você. Ou tem outros também radicais livres, né, que são liberados, superóxidos, alguns radicais que são derivados do nitrogênio, né, porque causam estresse nitrosativo. E ele tem várias outras coisas, assim, ele tem... A glutationa é um aminoácido importante, né, para a gente trabalhar com estresse, até as nossas próprias células, né, elas conseguem segurar, né? Sim. Então, assim, ele tinha uns perfis enzimáticos que ajudavam muito ele a controlar o estresse oxidativo e nitrosativo. Então, isso comparava com ele era virulento, né? Isso fazia ele ser mais virulento, porque ele conseguia sobreviver no interior do macrófago, ele resistia a tudo isso, né, que o macrófago estava jogando literalmente em cima dele para matar ele, e é assim que ele sobrevivia e conseguia causar doença. O atenuado já não fazia isso. Proliferar, olha. Porque a catalase dele era baixa, a superoxidismutase dele era baixa, então o macrófago fagocitava ele, e aí ele não conseguia sobreviver no interior do macrófago, ele era morto. Você viu a expressão e a atividade, né? Nos dois, né? Fazer atividade foi difícil. Imagina. Cara, por isso que a maior parte das pessoas fazem a expressão. Gente, é muito difícil. Que porque não é a afinal, atividade né? Assim. Essas enzimas, elas são... não é uma coisa assim, a atividade delas tem que ser imediata. Então, você extraiu proteína, você tem que mensurar a atividade. Se você congelar, você já não tem um resultado tão real ou fidedigno do que se você extraísse proteína. É tudo muito fresco, né? Para extrair proteína do fungo, o fungo tem parede celular. Parede celular é uma treta para desfazer. Nunca pensei nisso, é verdade, né? É igual planta. Porque a gente faz... que nem planta. Você tem que fazer o quê? Um macerado mecânico antes? Então, tinha duas opções, fazer um macerado mecânico, ou na literatura, eles conseguiram estabelecer o protocolo fazendo umas beads metálicas. Ah, sim. Então, o que a gente fazia? Botava o fungo, botava umas beads e fazia um vórtex. Aí aquelas beads iam batendo na parede celular do fungo e conseguia desfazer, quebrar. Só que era, assim, 5 minutos de vórtex. Você ficava 5 minutos. Nossa! Aí você no tinha gelo, 200 mais 5 minutos. No gelo, mais 5 minutos. Aí você tinha, assim, 200 amostras, você passava o dia extraindo proteína, você ia mensurar a atividade, sei lá, 7 horas da noite. E aí tinha uma amiga minha que também mensurava atividade junto comigo, mas no outro perfil, e a gente fazia juntas, e era uma loucura, porque eu fazendo uma placa, ela fazendo outra, e coloca não sei o que era, mas no final deu tudo certo. Que bom. Dani, e aí eu vi que no fim, assim, mesmo depois que você terminou o doutorado, você ainda tem um projeto que você trabalha nessa linha, mas agora acho que uma coisa mais em campo, mais aplicada, não é? Que é coletando amostras de profissionais da área da saúde, alguma coisa assim. Então, aí eu fiz o doutorado, né, na parte, tentei estudar essa proteína, as partes protease, né, e assim, quando a gente quer identificar, eu quis mostrar que ela era um fator de virulência, ou seja, que ela era importante para o fungo para causar doença, né? Sim. E, classicamente na literatura, para a gente provar isso, a gente tem que fazer nocaute do gene. Então, a gente tem que fazer com que o gene não funcione mais e não expresse a proteína mais. Certo. Para a gente avaliar o perfil do micro-organismo sem a produção daquela proteína. Só que para o meu fungo é impossível fazer isso. Não dá para fazer. Você explicou. Explicou a dedo, porque ele não quer ajudar. Ele não quer, não dá.
E aí, quando eu estava fazendo o doutorado, isso era em 2014, há uns 2 anos atrás, tinha saído na literatura um método novo, que era fazer um RNA antissense. Então, o que eu fazia? Eu desenhava um RNA que era complementar ao RNA mensageiro da minha proteína, que é para dizer minha proteína. Aí eu grudava o RNA complementar com o meu Era a cópia do mensageiro. RNA, né? Era um RNA cópia do RNA. Complementar. Então, se tinha A ou C no meu RNA mensageiro que vai produzir a proteína, tinha U... Não, A, U, C, U... Não, A, U, C, U, A, G. Complementar, certo? Acontece com G, isso aí, escrevendo gente. fica mais fácil. Fica. Aí ele grudava e formava um RNA dupla fita. Os RNAs dupla fita geralmente são degradados por aquele processo da Dicer, da RISC, né? Porque não é comum a gente ter RNA dupla fita. Então, a intenção era desenhar um RNA antissense que grudasse no RNA mensageiro que ia produzir as partículas-protease, isso ser degradado e eu diminuir a produção da proteína. Certo. Só que isso não deu certo. Era lindo, que maravilha! Era maravilhoso, era lindo. Mas isso era um paralelo. Não, esse era o projeto principal do doutorado. Era o seu doutorado. Era o meu doutorado. E aí a gente ficou 2 anos fazendo isso e não dava de jeito nenhum, gente. Eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Você não acertou o protocolo? Eu não, o protocolo não estava detalhado na literatura, tinha algumas coisas ali, uns macetes que a gente não sabia e a gente não conseguia de jeito nenhum. Eu tô falando meu grupo, porque em paralelo eu tinha uns amigos que estavam fazendo a mesma coisa, mas com outros genes. Sim. Então a gente trabalhava juntos, a gente chorava juntos. Chorava juntos. Afogava as mágoas juntos, afogava as mágoas juntos. Parece que não dá, né? E não dava certo, assim. Gente. E aí, eu falei assim, gente, eu preciso terminar esse doutorado, porque se eu não fizer nada, eu não vou ter nada, né? Não vou fazer nada. Não vou fazer nada de tema principal. Aí fui fazendo outras coisas em paralelo, que foi o artigo do estresse oxidativo, nós fizemos em paralelo. Foi o que deu certo. E aí eu tive uma sorte de procurar na literatura descobrir um inibidor farmacológico para as partículas-protease. Falei, gente, vou trabalhar com ele. E aí eu trabalhei com ele. Aí eu trabalhei em várias frentes, assim. Então, eu usei um inibidor farmacológico que inibia a atividade das partículas-protease, da SAP, e eu fui analisando o fungo em vários padrões, assim. Então, eu analisei ele na questão da virulência, na questão da fagocitose, né? Será que o macrófago, a capacidade de fagocitar, aumenta, diminui? E aí eu fui analisando vários padrões, e aí ele se tornou um potencial fator de virulência. Mas afirmar mesmo, é só se eu conseguisse fazer um nocaute. Nocaute, entendi. Dani, o tempo urge, como te diria no interior. Então, eu queria fazer uma pergunta e a gente vai indo para uma direção. Sim. Você tem muita coisa parecida com a minha história na pós e tudo, porque, assim como você, eu fiz, e a Aline também, a gente teve o mesmo orientadora no início da iniciação até o doutorado. A Aline fez o pós-doutorado dela também com uma parceria muito com outro supervisor, mas ainda muito próximo com a nossa orientadora, Renata. E eu queria, assim, então, é óbvio, eu não quero deixar você em maus lençóis, porque eu queria uma reflexão sua no seguinte sentido, porque quando a gente está fazendo a pós, ou mesmo quando a gente vai iniciar ela, a gente ouve assim, é importante, às vezes, você mudar de laboratório, e muitas vezes, quando você está indo para o pós-doc, a FAPESP, que é uma agência de fomento, ela pode... não te dar bolsa quando a competição está alta ali, porque você está no mesmo laboratório. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que você teve uma grande relação com o seu orientador, como a gente teve. Você foi a segunda aluna, então você deve ter ensinado muito, você viu aquilo crescer, os projetos ficarem cada vez maiores e tal, né? Então, assim, eu não quero que você... É óbvio, dizer que você tinha que fazer de outra forma... Até porque a gente também não fez. E você não tem respeito como o professor Wagner, entendeu? Que eu acho que você tem muito respeito. O que eu queria, por isso que eu estou perguntando de uma reflexão, né? Não, você pensava nisso, será que vale a pena eu mudar? Você ouviu isso? Eu já ouvi isso, mas eu acho que assim, a gente entra no mestrado e o mestrado é o aprendizado. Gente, eu não sabia pegar uma pipeta, eu não sabia fazer CV, sabe? Ele me ensinou tudo isso. Não sabia. Ele me deu uma vez um negócio assim. Ele me deu assim, Dani, faz uma solução 3 molar. E aí ele me deu um pote. Aí eu olhei pro pote e falei assim, o que eu faço com esse pote? O que é 3 molar? O que é 3 molar? O que é 3 molar, gente? O que eu fiz com esse pote?
Aí, assim, eu tava sozinha, olhei pro lado, olhei pro outro, assim, aí eu falei, vou pedir ajuda dele, né? Falei assim, olha, eu não E aquela sei cara fazer de isso. inteligente, né? Não, 3 rolar, né? 3 rolar, tudo bem. Eu falei, eu não sei fazer isso, ele me ensinou. E assim, eu acho que eu aprendi muita coisa no mestrado, muita coisa. E aí eu me senti madura para entrar no doutorado. Então eu acho que assim, para mim mudar de laboratório não era uma coisa viável porque eu estava amadurecendo, entendeu? Entendi. E o mestrado é esse momento de você aflorar, de você ir amadurecendo, de você aprender, errar bastante, que a gente erra muito, né? E aí eu acho que no doutorado você tá muito mais preparado e você tá mais preparado até para ter ideias, entendeu? Às vezes a gente tinha reunião toda sexta-feira. Trazia ideias para ele trazia ideias para mim. Muito bom. Então, assim, para mim, como ele era muito legal, como a minha equipe, o pessoal que eu trabalhei no doutorado, eles viraram a minha família, assim, a gente tinha uma relação incrível, a gente se fala até hoje, eles vão ficar para sempre na minha vida. E eu adorava ir para o laboratório porque eu adorava eles e a gente se divertiu o dia inteiro. Era amigos, então, você tinha amigos ali, né? Amigos, nossa, a gente se ajudava muito. Um ia precisar de um meio de cultura, eu vou fazer uma autoclave. Não, eu faço o meio para você. Todo mundo se ajuda. Todo mundo um ambiente se ajudava. Agradável é outra coisa. A gente descongelava o freezer juntos. E para aquela faxina de início de ano. A gente fazia guerra de gelo, assim, sabe? Que o Wagner não me escute, mas a gente fazia guerra de gelo. A gente montava a árvore de Natal juntos. Dava o Natal, a gente montava a árvore juntos. Então, assim, para mim, eu acho que no pós-doc, sim, eu senti uma necessidade, mas não por ele, porque eu precisava mudar de ares, porque eu fiquei 6 anos no mesmo lugar, trabalhando com praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que no mestrado e no doutorado, se o orientador ele é legal, se o grupo é legal, eu acho que vale a pena para você finalizar o aprendizado, porque você aprende bastante no mestrado. E o doutorado é o momento de você se concretizar com um pensamento científico, como pesquisador. E acho que no seu caso ainda que veio com uma mesma linha de pesquisa, né? Seria até uma judiação mudar e talvez ter que tirar esse foco. Você veio contando uma história. Então, uma história muito fechadinha, assim. Então, eu acho que fazer mestrado e doutorado com o mesmo orientador, eu acho, na minha experiência, vale muito a pena. Eu não mudaria. Eu só mudaria se eu tivesse problemas pessoais ou qualquer coisa assim. Eu acho que vale a pena continuar com o mesmo orientador. Mas no pós-doc, eu não fiz o pós-doc ainda, eu gostaria de fazer. No pós-doc, eu até cheguei a conversar com ele queria que eu fizesse pós-doc com ele, mas nós tivemos essa conversa de que eu queria mudar de laboratório, queria mudar de ares, que ia ser importante para mim. Ele entendeu, ele super entendeu. E eu acho que no pós-doc, sim, eu mudaria de orientador, porque para ter novos desafios também, né? Porque se a gente continua no mestrado e doutorado, pós-doc com o mesmo orientador, a gente continua ali tem desafios na novos, nossa zona de conforto. Mas a gente fica na nossa zona de conforto. Mas, assim, eu super recomendo. Se você tem uma relação boa com o seu orientador, desde a iniciação científica, eu acho bem legal contar essa história toda, no mestrado, no doutorado, porque isso vai ser muito importante. É importante ter uma relação boa com o orientador, com o grupo, isso faz toda a diferença na pós-graduação. Eu digo que o doutorado foram um dos melhores anos da minha vida. Foram uns 4 anos incríveis, assim. Foi muito bom. Muito legal. Foi muito legal. A gente se divertiu horrores. Sim, me diverti muito também. No mestrado também. Eu também me diverti. Eu estudei, me ferrei, mas me diverti também. Não me arrependo de falar, não tenho nem vergonha de dizer. É que no mestrado, como eu era segunda aluna, eu meio que não tinha muita gente ainda comigo, né? Aí foi entrando no final do mestrado, foi entrando uma galera, agregando. Então, quando eu comecei o doutorado, a gente tinha um monte de gente no laboratório. Então, era muito legal, assim. Era muito... A gente brincava que depois das 18, que era a hora que os orientadores iriam embora, depois das 18 era a terra sem lei. Então, a gente colocava música, a gente botava música, trabalhava ficava até 9 horas trabalhando com música. Assim, quando os gatos saem, os ratos faziam festa. Era muito divertido, assim, era bem gostoso. Inclusive, se eles estiverem me ouvindo, eu amo vocês, e eu vou saudade de vocês todos os dias. Quando eu terminei o doutorado, eu defendi o doutorado dia 4 de maio, e meu aniversário de 30 anos foi dia 6. Nossa, muito o que comemorar. Eu não tinha R$1 no bolso, eu tava sem dinheiro. Eu já tinha gastado a minha bolsa antes de receber, não tinha dinheiro nenhum.
Aí eu falei com os meus pais, falei assim, ai, mas será que você não me ajuda? Meu pai e minha mãe, né, queria dar uma festa para comemorar o doutorado, para comemorar tudo, né? E aí eu consegui dar a feijoada da doutora Daniele. Ai, que Oh, legal! chiquérrimo, Foi hein? muito legal. Meu pai fez a feijoada, minha mãe não sei o quê. E foi muito legal porque todos eles me ajudaram. Então, uma delas fez meu bolo, a outra Ai, me que ajudou na gostoso. decoração, o outro conseguiu o salão para fazer a festa, assim. Então, foi muito especial, assim. Foi Muito bom. Ai, gostoso, foi muito velho. bom, muito bom. Então, E tive Dani, muita sorte. você meio que saiu do doutorado e já conseguiu um emprego, né? Lá na Foi uma Embi. loucura, na Foi na Embi verdade. o primeiro ou Isso. Foi, não? foi na Embi. Como foi? Foi seu primeiro emprego? Você saiu da área Foi meu acadêmica primeiro e pá, emprego. caiu na Embi. Foi uma loucura, porque assim, eu queria fazer pós-doc e eu queria ir embora do país. E eu não consegui de jeito nenhum. É um negócio que ainda bate no meu peito, assim, uma das minhas frustrações, mas um dia ainda vou conseguir. Exato, isso que eu ia falar, não desiste. Todo mundo tem a sua. Você ainda é minha. jovem. Eu ainda sou jovem. Jovem. Foi assim, eu terminei o doutorado, eu queria muito sair do país e eu comecei a fazer umas entrevistas. E aí, em abril, eu fiz uma entrevista para trabalhar no centro de câncer, lá em Nova York, na ilha de Manhattan mesmo. Caramba, que E legal. aí, a moça tinha gostado muito de mim, ela queria me contratar. E eu já estava me imaginando lá em Nova York, né, andando com meu cafezinho, assim, na Quinta Avenida. Sorry, Com aquela, já estava me tipo, meio que imaginando. aquele sobretudão, né? Isso! Luva preta, chiquérrimo. Já estava me imaginando. E aí ela precisava contratar alguém imediatamente. Era uma vaga para técnico de laboratório. E para mim era perfeito, porque eu ia entrar como técnica, ia aprender bastante e depois fazer o pós-doc. E aí ela falou, eu preciso de você aqui semana que vem. Você consegue vir semana que vem? Eu falei, não, porque eu vou defender o doutorado daqui a um mês. Ela, não, então jura que você infelizmente... perdeu? Ela falou, infelizmente eu não consigo, então eu não consigo te contratar. Fiz entrevista e eu tava com medo do inglês, né? Como que você achou essa vaga? Naquele ResearchGate. Ai, que legal. Que é o nosso LinkedIn do cientistas, né? Sim. Eu encontrei a vaga lá, mandei meu currículo, ela entrou em contato comigo, fez a entrevista. Em inglês, e ela desesperador. Eu desesperada, porque, né? A gente faz curso de inglês a vida toda, mas a gente nunca tá preparada para entrevista. E fica no verbo to be. Não, entrevista em português já é difícil, que dirá em inglês. E eu nunca tinha feito entrevista na vida, e a primeira que eu vou fazer na vida era em inglês. Nossa senhora, um pânico. E aí depois eu consegui fazer uma entrevista para trabalhar também, achei no ResearchGate, para trabalhar lá na Escócia, para trabalhar com proteômica também lá, né? E aí ele também tinha visto no meu currículo, ele gostou e tal. E aí ficaram 2 pessoas selecionadas, eu e uma outra menina. Então a gente fez a entrevista, né? Eu fui a primeira entrevistada. Mas só que eu era muito, por mais que eu tenha terminado o doutorado, eu ainda era muito imatura, assim, eu não tinha maturidade para sair do país naquele momento. Eu entendo, assim, maturidade profissional, eu não tinha. E foi o que ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, gostei muito do seu currículo, mas eu vou selecionar outra candidata, porque ela me passou mais... segurança, talvez? Segurança do que ela veio fazer aqui. Ele falou que ele não sentia tanta mais segurança. O que ela vai fazer lá, né? Ela já tinha ela na cabeça mais, dela. Ele fez várias perguntas assim, do tipo, como que você se... Aquelas perguntas clássicas, né? Como você se vê daqui a uns 2, 3 anos? Você pretende voltar para o Brasil? Mal sabia que no meio do caminho da pandemia, né? Pior, né? Daqui 2 anos eu pretendo usar máscara na rua. E ficar dentro de casa. Não, daqui a 2 anos eu vou fazer um lockdown. Vou adotar 2 gatos. E aí eu não consegui, eu fiquei muito frustrada, gente, porque eu queria muito ir embora. Eu queria real muito ir embora. Eu queria ter essa experiência. Porque eu não consegui ter essa experiência no meu doutorado. Sim. Eu vi várias pessoas indo e gente, eu preciso ir. Aquela ansiedade. Eu tô todo mundo indo. Não deu certo. E aí eu tava dura, lascada, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro, né? Sabe? Porque limbo, né? Tava no limbo, tava super difícil. Tanto que na época eu fiz um curso de meditação para poder conseguir trabalhar com os meus sentimentos, porque eu não tinha nada, eu tava desempregada, tava lascada, tava morando com os meus pais, eu não tinha dinheiro nenhum, tava assim, total de R$0 na minha conta. E tava muito difícil. Aí eu fiz um curso de meditação, a meditação me ajudou muito a conseguir. Eu já chorei assim, meditando. Aí tocando lá.
Ai, gente, essa fase é a pior, né? Mas é o limbo É o acadêmico que todo limbo. mundo passa, né? É, E aí eu falei, cara, preciso arrumar um emprego, o que eu posso fazer? Todo mundo sempre falava, quando eu apresentava seminário, você fala muito bem. Eu falei assim, vou procurar emprego nas universidades. E aí eu peguei uma carona com uma professora no dia, ainda trabalhei 2 meses de graça, porque saiu a resposta do artigo e eu tive que fazer os experimentos para responder o artigo. Sim, Falei, não, Foi 2 meses para a Unifesp dura, coitada. Trabalhei junho e julho, dura. Aí eu falei, não, eu vou terminar o que eu comecei, vou terminar o artigo para publicar, para eu sair daqui com tudo bem bonito. Aí respondi o artigo, deu tudo certo. E aí eu peguei uma carona com uma professora que esse dia eu tinha saído tarde, tinha saído umas 10 horas. E aí ela falou assim, eu consegui emprego mandando currículo para os coordenadores. Então entra no site das universidades e manda e-mail para os coordenadores. Falei, vou fazer isso. Aí no outro dia eu ia fazer um ELISA, e aí naquele tempo de colocar o anticorpo secundário, eu falei, vou mandar meu e-mail para os coordenadores. Aí eu abri várias abas assim, de várias universidades e fui mandando e-mail para os coordenadores me apresentando na cara de pau. Sou Daniela, acabei de terminar o doutorado, mandei meu currículo, falei que eu estava aberta a novas experiências. E aí, assim, passou 10 minutos que eu enviei o primeiro e-mail, uma das coordenadoras da Embida, que era a ex-coordenadora da fisioterapia, falou, você pode vir aqui amanhã? Nossa, que maravilha! A Luciana, ela que me contratou também. A Luciana, falei, que posso. Legal! Aí ela, prepara uma apresentação, vem aqui amanhã que a gente está precisando de professor com seu perfil. Aí eu fui no outro dia, fiz a entrevista, e aí eu entrei, assim, e aí eu falei assim, gente, eu não acredito, consegui um emprego. Que bom, e Dani, aí, que legal. Você vai servir de inspiração para muita gente, com certeza. E aí todo mundo fica, isso que é assim, todo mundo fica falando, não, mas para entrar na faculdade é só indicação, é só indicação. Então, gente, sejam caras de pau. O não vocês já têm, o não a gente já tem. Dani, isso é muito importante. A sua cara de pau indica também, ajuda, né, no QI. Então, a sua cara de pau é o próprio que, assim, eu disparei milhões de e-mails. Estatisticamente, foi 1 em 100, mas não tem problema. Mas veio sabe? Então, é o que né? importa, Mas veio, então, assim, acho que para tudo na vida a gente já tem um não. Então, não custa nada a gente ir em busca do que a gente quer. Então, eu fui disparando os e-mails, deu certo. Eu falei para a Bruna fazer isso, a Bruna também fez assim, deu certo. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente quer. E eu precisava e deu certo. Ela falou, você vem amanhã aqui? Falei, vou. Fui no outro dia, encarei, fui com medo, mas eu fui. Vai com medo mesmo, entendeu? Fui, aí eu fui contratada pela Embi. Aí eu entrei, foi uma loucura, porque eu tive que... quando a gente entra, né, é uma loucura, porque você tem a disciplina, e aí você tem que montar aula, e você tem que estudar, e aí não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você dá aula daquilo que você não manja, e é assim mesmo, né? Você dá aula daquilo que você escutou falar na universidade, faculdade, quando estava no segundo ano. E aí parece que depois as coisas vão fazendo muito sentido na sua cabeça. Você vai dando aula e fala, nossa, isso faz muito sentido. É maravilhoso, então, pra mim, foi uma isso, descoberta, né? assim, de muito legal. Tudo, a vida faz sentido. Aí eu fiquei no segundo semestre, tô desde o segundo semestre de 2018 na Embi, né? Vamos fazer 18, 19, 20, 21, vamos fazer 4 anos no meio do ano, né? E aí, no começo de 2019, uma amiga minha que trabalha na Uninove falou que tinha uma vaga aberta, né? E aí ela perguntou se eu queria fazer entrevista. Aí eu passei por todo o processo seletivo e entrei lá na Uninove também. Então, aí hoje eu tô dividida entre a Embi, que é aqui do lado de casa, e a Uninove. Aí eu dou aula isso, Dani? Meu Deus. Se dividir em 2 universidades. Na prática, trabalhar em 2 faculdades diferentes, a Uninove e a Embi, é a mesma coisa do que ter... Tipo, a Embi tem 2 campos que a gente trabalha, para quem não é da faculdade. É um no bairro da Moca, em São Paulo, outro no bairro longe, bem longe da Moca, que é em Santo Amaro. Vila Olímpia. Vila Olímpia, isso. Ou é na zona leste de São Paulo, outra na zona sul de São Paulo, certo? Sim. Zona então sul, é longe. Na prática é a mesma coisa, porque no fundo... É a mesma coisa. Não muda, é a mesma né? coisa. E também o que, assim, eu me firmei em algumas disciplinas lá na Uninove, que elas estão muito bem firmadas, assim. Então, lá eu sou professora de imuno, lá eu sou professora de microbiologia, lá eu sou professora de biologia celular. Sempre. Então, eu vou dar essas disciplinas. Então, são disciplinas que eu já dou uns 2 anos, assim. Isso é ótimo. Então, tá ótimo para mim, porque é da minha formação, então é uma coisa que faz parte da minha formação
e eu posso agregar mais ainda para eles. E é uma coisa que a gente já faz isso faz tempo. E na EMB também ficou assim, depois de um tempo, né? Sim. Então, o primeiro semestre foi difícil, o segundo foi difícil, mas depois eu comecei a dar as disciplinas que fazem parte da minha formação. Então, conciliar os dois ficou bem mais tranquilo, porque nas duas eu dou disciplinas que fazem parte da minha formação, que eu já tinha dado em algum momento. Então, assim, não é tão difícil, mas no começo foi difícil conciliar. Conciliar horário, tempo, tinha disciplinas assim que eu dava lá na Uninove, que eram completamente diferentes da EMB. Então, tinha essa questão, assim, eu ficava até 4 horas da manhã estudando, a gente acha que o professor não estuda, né? A gente o professor é só dá 3 horas de aula lá e acabou. Ó, vou falar, a professora que mais estuda, ele estuda mais que você. Então, no começo foi difícil, mas depois foi ficando mais tranquilo, assim. Foi segundo semestre de 2019 foi bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. E aí, assim, e aí eu tô assim. Assim, por tudo que você contou, além da biologia ter te escolhido, a docência também te escolheu, então. Não era uma coisa que você pensava, eu quero dar aula na universidade. Foi sem querer. Eu falo que, assim, que tudo na minha vida acontece do nada, assim, sabe? Tudo do nada. Então, foi do nada, assim. Tanto que eu entrei na iniciação meio que do nada, entrei na faculdade do nada, na iniciação do nada. Eu não planejei muito, assim. Então, eu fui... A vida profissional, eu deixei ela me levar e ela tá me levando para caminhos excelentes, né? Isso que eu queria saber. Você tá feliz com isso, né? Foi uma coisa que você descobriu. Eu não sabia que eu gostava disso. Eu não sabia nem que eu era boa nisso. Quando você estava na facu, você falava que você ia ser professora? Não, eu falava, sei lá o que eu falava, nem lembro. Não falava nada. Ela falava que ia trabalhar com análises clínicas, até eu analisar o cocô. Queria trabalhar com análises clínicas até no meu próprio cocô. E eu não sabia direito o que eu queria, porque era muita coisa no curso da biologia, né? Aí eu pensei em mudar para biomed, ainda bem que eu não mudei, porque eu acho que não ia me satisfazer o curso, né? Pelas minhas vontades. E aí eu falei, não, vou trabalhar em laboratório, vou trabalhar em análises clínicas e tal. E aí quando chegou eu não gostei, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui me deixando levar, assim, e hoje eu estou muito feliz, assim. Eu nunca imaginei ser professora, mas é uma das profissões mais bonitas, né? Vamos combinar. É bonita. Sou suspeita, mas eu concordo. Gente, é uma troca muito intensa entre a gente, entre os alunos. A gente aprende muito e é muito legal, assim. E hoje sou muito feliz sendo professora, assim. Gosto. Eu também aprendo muito. Falar de alguns temas, né? Não é demagogia que a gente aprende muito, porque é uma geração muito diferente da nossa, ainda mais nessa fase depois dessa revolução que teve aí de tecnológica e tal. Eles são outros seres, não são outros seres, mas são bem diferentes mesmo, né? Do que a gente cresceu, era acostumado. E assim, puxando esse assunto para o hoje, veio a pandemia e você iniciou um projeto de divulgação científica, que é o projeto Química da Vida. Quando eu vi, eu não imaginava que você gostava de química, e aí eu vi no podcast... e você gosta de matemática. Tudo faz sentido agora. É um cérebro enorme, como aquele desenho. Adorei a musiquinha de entrada. Você gosta de blues, música americana, assim? Então, eu gosto, mas eu tomei cuidado para achar aquelas músicas que não precisava... Branca, né? Isso. Aí quando eu escutei, eu falei assim, essa música é muito legal para colocar, levinha, gostosa. Sim, super gostosa. Para começar um tema tão complexo, né? Tem que ser uma coisa leve, que te acalme. Como foi essa ideia, Dani? Então, foi trabalhando com os alunos da biologia. Por quê? Os alunos da biologia, eles torcem o nariz um pouco para química, né? Eles não gostam. Sim. E eu, sempre na aula, eu dava uma cutucada neles, porque eu sou dessas. Eu dava uma cutucada. Eu falava assim, a biologia não é nada sem a química, porque a química explica a biologia, que não é nada sem a física, que não é nada sem a matemática. A vida, ela está presa, né? Na química, ela está presa nesse redomo químico e físico. São as leis que o carbono faz 4 ligações e acabou, né? Está preso a isso, essas coisas. E aí a gente não é nada sem a matemática, porque se não fosse a matemática, a gente não conseguia trabalhar com números. E aí já era. E a gente não é nada sem a filosofia, porque se a gente não filosofar, a gente não aprende nada. E fica louco, né? Ou fica louco. Então eu falo para eles que é essa escadinha. Eu falo, não adianta a gente entender só a biologia, porque a gente precisa da química, da física, da matemática, da filosofia. E aí eu sempre dava uma cutucada neles, assim, sabe? Vocês têm que entender a química, vocês têm que entender. Então eu sempre trazia química para aula, porque eu também gosto muito de química, e eu acho que faz todo sentido quando você entende química. Só que eu sentia que os alunos tinham muita dificuldade. Tanto que teve um ano que eu fiz uma aula para biologia, era no presencial ainda.
eles falavam, a gente tem muita dificuldade com isso. Eu falei, vamos fazer uma aula, tipo, extra, assim? Vamos ficar todo mundo depois da aula e a gente faz uma aula de química básica? E aí eu dei uma química básica para eles e ajudou bastante eles Nossa, a gostaria de entender, participar Eu também, também, viu? se eu souber. foi bem legal. Porque eles não entendiam, assim, por que o DNA é 5 linhas, 3 linhas, o que é o 5, o que é o 3, nananana. E aí eu falei, eu vou explicar quimicamente para vocês por quê. E aí ficava assim, nossa, faz muito sentido. Eu falei, tá vendo? Faz sentido. E aí eu falei assim, e se eu criasse um projeto de extensão? Eu estava até falando isso com o professor Rafael, né? A gente tinha entrado meio que no consenso disso. Se a gente criasse um projeto de extensão lá na Embi Morumbi, que na hora do almoço a gente desse aulas básicas para os alunos da biologia. Nossa, legal isso. Tipo, química básica, química do DNA, química do Nossa, ia ser RNA. muito importante. E a gente montou esse projeto, eu e ele, bem no finalzinho do semestre, 2019. A gente montou esse projeto, eu tenho até as anotações do celular, quais eram os temas das aulas, né? A gente montou e falou assim, vamos levar isso para o coordenador no semestre que vem, para a gente fazer esse projeto de extensão, que eu acho que seria muito legal para a gente, para os alunos, né, e tal. Só que veio a pandemia, e aí não deu. E aí eu queria fazer alguma coisa de divulgação científica, mas eu não queria aparecer, porque tem que ter uma luz, equipamento, não sei o que lá para aparecer, não tem que editar, não queria fazer isso. Eu queria fazer um podcast, porque aí no podcast eu não preciso aparecer, eu posso falar e vai ser legal. E aí, por que eu pensei em química da vida? Porque a vida não é nada sem a química. Então, todo podcast, eu quis trazer um pouco da química para mostrar que ela explica a biologia e ela explica a vida. Sim. Então, eu comecei o podcast a química dos ácidos nucleicos, o sentido da vida, para explicar por que a gente fala 5 linhas, 3 linhas, mais um sentido químico da vida. Eu até brinco nesse episódio que, assim, eu não consigo explicar o sentido filosófico da vida para você, mas o químico eu consigo explicar, que é 5 para 3. Então, a ideia do podcast foi essa. Eu sinto que os alunos têm muita dificuldade com biologia molecular. É uma coisa que os alunos penam muito quando a gente fala de DNA, RNA, proteína. Então, foi na intenção, assim, de divulgar mesmo, de mostrar para eles. Eu tenho prazer de fazer isso. Para mim é uma diversão fazer e escrever os podcasts, né? Eu tenho todo um preparo. Então, hoje eu vou falar, por exemplo, de neoplasia. Então, eu preparo um roteiro, eu escrevo um roteiro, faço um texto no Word, né? Leio esse texto, dou uma olhada nos livros, nos artigos, para ver se essas informações estão corretas, né? E aí eu gravo o podcast e depois publico o podcast. Você grava lendo ou não? Porque parece fluido que você... Gravo lendo, mas eu ensaio antes, né? Porque tem uma hora que você faz as piadas, que você vai encaixando as coisas. Às vezes parece até um pouco... Na hora você vai criando alguma coisa. Então, eu brinco muito, então eu tenho que dar uma segurada para não brincar tanto, mas eu encaixo as piadas e falo assim, nossa, será que essa piada ficou bom nesse momento? As que eu ouvi até agora ficaram ótimas. Então, eu vou fazer essa piada. E aí, mas eu tenho um roteiro a seguir, porque senão a gente meio que se perde no roteiro, e eu queria que a minha fala ficasse fluida, assim, sabe? Uhum. E eu falo muito rápido, então eu tenho que treinar antes para não falar tão rápido. Não parece falar rápido. Para eles poderem entender. Foram anos trabalhando no falar muito rápido. Assim. E eu acho que é um desafio ser um podcast, porque o que você explica é algo complexo, Sim, né? Você tem que imaginar, se fosse um YouTube, um você poderia desenhar numa lousa, explicar as ligações. Então, quando eu ouvi o podcast, eu falei, nossa, que desafio, porque a gente entende, eu vejo todas as letrinhas ali, todo mundo se ligando enquanto você explica, porque você fala muito bem. Então, um desafio era isso grande. Que eu queria. E era isso que eu queria, assim, eu sei que eu tenho um nicho pequeno para o meu podcast, né? Porque são alunos que gostam de biologia molecular, que estão estudando isso, não é um nicho muito grande. Mas eu queria justamente isso, queria que ele escutasse, ele imaginasse a molécula, imaginasse as coisas, e mostrar que realmente, se a gente sabe química, faz todo sentido as outras coisas, né? Fica muito mais fácil. E aí foi assim que eu tive a ideia do projeto. Uma amiga minha fez o logo para mim, aquele logo é a ideia minha. Lindo. Ela que fez o logo para mim. E aí eu fui vendo que era fácil a gente colocar, né, no YouTube não, mas colocar no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Falei, vou tentar, gente, vai que
Vai rola, que, né? né? E você vai seguir com ele, né? Você Eu vou seguir. Aí agora eu tô pensando em fazer mais voltado para imunologia, talvez. Ai, legal Né? também. Pensar em fazer uma quebra da biologia molecular e voltar para imuno, né? E para imuno. Mas eu falo para todo mundo, no fim tudo cai no DNA, então não tem como fugir. Não tem, gente. É ele que manda em tudo. Ô, Ele que Dani, manda em tudo. assim, uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que é da profissão, por exemplo, muitos alunos não querem ser professor, mas muitos talvez queiram fazer divulgação. Tipo, querendo ou não, um podcast é uma rádio, agora todo mundo pode ter uma rádio, né? Sim. Ou uma TV, se for no YouTube. Sim. Isso, pô, né? Isso mudou a vida das pessoas, né? Você acha que para a gente que na nossa área, o professor vai ser uma coisa necessária? Tipo assim, por que entrar nessa área? Pô, vai ser uma complementação, a gente tem que tentar virar para ter um dinheiro a mais? Ou você acha que essas aulas online que entraram, no fundo, é só mais um indicativo que você vai fazer isso mais cedo ou mais tarde? Porque, querendo ou não, quando você está num podcast, você é um produto. Esse podcast aqui é um produto, o seu também é. Você precisa atrás de views, né? Você precisa de cliente, entre aspas. Assim. Então, como que você pensa nisso? Assim, você reflete sobre isso? Para quem está ouvindo também, que às vezes quer fazer, às vezes faz coisas diferentes, vai lá e mostra um bicho, então, né, com câmera. Enfim, fala aí o que você acha. Eu não sei nem se eu fiz uma pergunta ou se eu fiquei falando aqui. Eu acho que para quem quer fazer, eu acho divulgação científica muito importante, principalmente para a gente combater as fake news, né? Que na pandemia explodiram, né? As fake news, assim. Um problemaço. Algumas são o máximo, tipo o chip na vacina, eu acho essa a melhor fake news. Eu acho essa a melhor fake news de todas, assim, chip na vacina é incrível. Mas eu acho importante, porque a ciência ela é muito grande, né? Então, trabalhar com divulgação científica é importante, até para a gente falar de preservação ambiental, para a gente falar de conservação, para a gente falar de sustentabilidade, crescimento com sustentabilidade, para a gente falar de medicamentos, para a gente falar de alimentação. Então, eu acho importante trabalhar com divulgação científica. Se você quer trabalhar com divulgação científica, o importante é estudar antes. Para você também não falar coisas que não são verídicas e também para você não espalhar fake news. Porque então, às vezes sem querer você faz, né? Sem querer. Então, antes de montar os podcasts, eu tiro as ideias, vozes da minha cabeça, eu brinco, né? Para fazer um podcast. Mas depois eu vou ver se as vozes da minha cabeça estão falando certo. Então, eu vou olhar o livro, eu vou olhar os artigos, né? Para ver se eu estou disseminando a informação correta. Então, eu acho que isso é importante. Se quem quer trabalhar com divulgação científica, conferir as fontes e ver se as fontes estão corretas. Sim. Outra coisa, eu acho que nada vai substituir o professor. Por mais que a gente tenha passado por um momento online, esse momento serviu para mostrar que a gente é muito importante. Porque uma coisa é você abrir o livro e você passar o que está no livro. A gente tem uma experiência de bancada, ou às vezes tem uma experiência empresarial, e quando a gente vai para a sala de aula com essa experiência, a gente consegue olhar o que está além do livro. Sim. Então, eu acho que a pandemia mostrou que o professor é realmente uma profissão insubstituível, que por mais que tenham 1000 canais de informações, 1000 coisas de informações, ter alguém que consiga falar de maneira clara um assunto faz muita diferença no aprendizado do aluno. Então, espero que tudo isso que aconteceu dê mais valor ainda a essa profissão, dê mais valor ainda a gente. E o divulgador científico não é professor, ele faz um outro trabalho, né? Ele faz outro trabalho, ele é um cara que muitas vezes gosta daquele tema, é ótimo naquele tema, e ele trabalha com isso. Por exemplo, eu sigo um cara no Instagram, ele é muito bom, eu não lembro o nome dele, mas ele trabalha com biologia molecular, então ele tem aulas sobre biologia molecular, e aulas no laboratório mesmo, extração de DNA, extração de RNA. Perfeito. Só que, assim, um aluno que quer se formar, que quer fazer, por exemplo, um aluno de biologia, não vou cursar a matéria da professora Daniele porque eu já assisto isso no YouTube, ou eu já assisto isso no YouTube. O cara, ele não vai estar ali para te ajudar, para te dar o suporte, para tirar as dúvidas. Sim. Então, assim, o aprender é tudo isso. O aprender é você assistir a aula, é ter dúvida, é tirar dúvida, é fazer uma pergunta, é linkar com outra disciplina.
Porque o cara que está lá fazendo divulgação científica, ele está assim, ó. A gente na sala de aula, não. A interação é tudo. A E a interação gente é tudo. avalia, né? A gente dá prova, É. ou seja, uma coisa chata pra caramba, mas é a gente que tem que fazer, né? Sim. Vou dar um exemplo. Eu dei uma disciplina chamada Biologia Molecular, Biotecnologia Molecular, que eu ensinava eles a basicamente trabalhar com softwares, desenhar primers, fazer milhões de coisas no laboratório. E aí eu falei assim, vou trazer isso para a prática para eles. E aí eu trabalhei com um caso clínico de anemia falciforme, a gente conseguiu discutir mutação, a gente conseguiu discutir herança mendeliana, a gente conseguiu discutir diagnóstico. É uma coisa que um divulgador científico, por exemplo, talvez não consiga ter essa visão e discutir isso. Então, a gente não tem como. Eu acho que o professor vai para sempre ser imprescindível. Porque, às vezes, a gente consegue fazer um assim, ó, e pensar fora da caixa, trazer uma coisa legal para eles, que faz toda a diferença na formação. E os próprios alunos fazem a diferença, né? Eu costumo observar que, às vezes, você dá a mesma aula para 4 turmas diferentes. Vão ser 4 aulas diferentes. Porque a pessoa que está ali te ouvindo, ela também traz coisas diferentes que vão gerar discussões novas e outras percepções. Então, acho que não tem como isso não existir. Então, assim, divulgar a ciência é muito bom. Quem puder apoiar as pessoas que divulgam ciência é muito importante para todos nós, para a gente combater as fake news, para a gente se atualizar, porque a gente não precisa saber de tudo, mas se a gente sabe um pouquinho de cada coisa já ajuda bastante, né? Vamos incentivar o trabalho dessas pessoas que divulgam a ciência, mas pode ser um mecanismo para você aprender um pouquinho mais, mas não a sua ferramenta geral de estudo, né? Ferramenta geral de estudo é o livro, a sala de aula, o professor, isso que é importante. Teve uma fase da minha vida que eu achei que eu estava competindo com um divulgador, porque já ouvi assim, professor, sua aula é chata, eu prefiro ver o professor, o cara lá do YouTube. E aí eu falei, putz, cara, o que eu vou fazer? Vou perder meu emprego. Às vezes eu caio um pouco nessa, que quando você é professor, você acha, existe eu pensava assim, na minha cabeça, que eu tinha que ser legalzão. Eu até sou um professor, sou um professor bonzinho, mas não tem que ser legalzão. Eu não sou ali, não sou um stand-upper, ou sabe, eu sou um professor show. Eu comecei a ver que isso era uma falácia, demorei para perceber. Mas agora está mais claro, assim, até por causa da confiança e tal. São papéis diferentes, São né? papéis diferentes, não tem nada a ver, é outra coisa, assim. Você percebia isso também? Você achou que você tinha que ser legalzinha? Não, ou não? Você era uma pessoa mais confiante, você não era tão problemática? Para mim foi um pouco o contrário, Fábio, porque assim, quando eu entrei assim, tipo, muito profissional, assim. Então, o meu negócio era entrar na sala de aula, dar aula e já era, entendeu? Vou dar aula e pronto. Então, eu não criava muitas relações com os alunos, assim. Até relações, assim, de brincadeira. Eu não fazia muita brincadeira na sala de aula. Eu era super séria, assim, sabe? Jura? Eu não consigo imaginar você. Juro, eu era muito séria. Porque eu tinha um negócio, assim, na minha cabeça de que, tipo, não, isso aqui é meu trabalho e eu tenho que ser séria no trabalho. Eu não posso dar abertura para nada no trabalho e aqui eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. E aí eu fui vendo que... Até a pandemia me ajudou muito nisso, né? Eu fui vendo que criar relações com os alunos é bom para eles e para a gente. Exatamente. Porque é bom, as relações humanas são boas, né? Então, até por conta da própria pandemia, eu fui criando muito mais relações com os alunos. Então, hoje, eu brinco bem mais na sala de aula, eu faço piada, na hora que tem que explicar sério, eu falo, não, agora vamos lá, vamos sério, que agora eu vou explicar, presta atenção. Mas eu criei mais laços com os alunos, assim. Então, eu tinha uma turma da biologia, eu tenho 2 gatas, né? Pizza e cerveja. E aí teve um dia que a cerveja... ao contrário, você gosta de aveia, mas as gatas... mas as gatas... Aí um dia um grilo entrou aqui, a cerveja foi atrás do grilo, eu tive que parar a aula para tirar o grilo da boca da cerveja. E aí uma delas também tinha gata, e aí a gente mostrou os gatinhos. É muito massa assim, então, uma coisa mais pessoal, né? Mais humana. Mais pessoal. Uma coisa que, assim, antes eu não tinha muito era saber o nome dos alunos. Hoje eu faço questão de saber, porque eu sei que é importante para eles, para mim, né? Fulano, ciclano. Então, eu fui meio que o contrário. Quando eu comecei mais séria, tentando ser mais séria, assim. E aí eu fui me soltando mais. Eu acho que agora eu me sinto mais à vontade para brincar, para ser amiga dos alunos. Você consegue mesmo, o seu respeito de outra forma, né? Que é a melhor forma. Né? Eu achava que o respeito era só eu chegar, fazer cara feia, ser dura. Cuspir conteúdo, né? Isso, cuspir conteúdo. Mas percebi que não. Percebi que
o respeito existem várias formas, né? E eles me respeitam, eles são os meus amigos, a gente brinca, tem alunos que são inesquecíveis, né? Que eu lembro até hoje, que mandam mensagem, que não são mais meus alunos, mas mandam mensagem. Então, comigo foi o contrário, assim. Às vezes eu até tenho que falar assim, não vou brincar disso, porque senão vai dispersar muito eles, assim, sabe? Sim. Mas é uma coisa também que a gente descobre ali, né? Porque Sim. é a primeira vez que você vai para uma sala de aula, é difícil mesmo saber como se portar. A gente meio que se descobre dando Até porque aula, tem né? perfis, né? Cada um é cada Sim, um, né? cada um tem um perfil e isso vai... E não são todas as turmas, porque às vezes você chega numa turma, ela não gosta que você faz tantas brincadeiras. Sim. Assim. Então você dá uma seguradinha. E tem umas outras que são mais animadas, aí você Isso. consegue se soltar mais. Mas Exatamente. hoje em dia eu tento criar um vínculo maior com os alunos. Eu acho que foi muito importante para minha evolução pessoal também. Com certeza. Foi muito... Dani, Tá tudo bem. eu queria perguntar para você o que orgulha a Daniele Castilho nessa sua carreira? Ai, gente, que pergunta difícil. É entrevista de emprego? Daqui a pouco ele vai perguntar como a Dani se vê daqui 2 anos. Como que a Daniele Castilho se vê daqui 2 anos? O que te orgulhou? Te orgulha? Ou seja, para olhar para o passado mesmo. E que você vê, assim, que Eu acho que o que eu mais me orgulho de mim mesma é a cara de pau que eu tenho, assim, talvez eu tenho medo, todo mundo tem medo, mas às vezes eu vou com medo mesmo, assim. Então, eu acho que isso faz muita diferença e fez muita diferença na minha vida profissional, de encarar os desafios logo de cara. Ah, tem que fazer isso, faço. Ah, tem que ir para lá, vou. Ah, tem que dar essa aula, dou. Então, eu acho que isso me orgulha muito de ser assim, ser cara de pau, aceitar as coisas, ter medo, mas ir com medo mesmo. E enfrentando os desafios e fazendo as coisas. Se tiver que ir sozinha, eu vou. Se tiver que fazer, eu vou. Eu resolvo problemas, eu tenho orgulho tá aqui que eu resolvo. Vai, vem aqui, deixa que eu faço isso. Super proativa. É prática, então eu gosto. Prática. Isso me orgulha muito, porque eu acho que isso facilita bastante a minha vida em si, não só minha vida profissional, mas minha vida pessoal. Então eu me orgulho muito disso. E me orgulho da trajetória que eu tive, assim, sabe? Meus pais, eles são pessoas normais, como todo mundo, né? Trabalharam e tal. Eles me ajudaram muito, eles sempre incentivaram que eu estudasse. Então, eles fizeram questão que eu continuasse estudando, eles me ajudaram. Mas eu tenho orgulho de ter tomado decisões da minha vida, assim, de sair de casa. Da sua cabeça, né? Da minha cabeça, não, eu vou morar mais perto do trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que isso me orgulha bastante, mas acho que o fato de ir com medo mesmo, mas ir, é uma das coisas que eu acho que eu mais me orgulho, e eu faço isso em todos os âmbitos da minha vida, tanto pessoal como profissional. Dani, você, assim, eu te conheço, a gente não ficava muito próximo, a gente se conhece desde 2018. Eu acho que assim, a biologia, algumas pessoas, nem todas, a biologia ela tem um estilo de vida. Você pode ser do bicho, que sou eu e a Aline, por exemplo, ou você que é da biologia molecular, ou tem gente que não tem, fez biologia e não tem, mas tem alguns que você está assim, no meio dos biólogos ali, parece que você, sabe, é um estilo de vida mesmo, assim. Sim. E acho que eu sou bióloga Nutella, acabou. Vocês são bióloga raiz. Mas você tem um pouco de raiz dentro de você. Quando a gente conversa, a gente não conversa todos os dias, mas a gente... Eu sinto isso, sabe? Assim, pô, ela gosta de viagem, natureza, ela gosta... A forma que você pensa, entendeu? Me parece que as suas plantinhas aí atrás, se você olhar, tem um jardinzinho atrás dali. Você entende? Vocês não gostam de botânica, mas... Entendeu? A natureza está aqui, né? Alguma coisinha ali. Não são todos, isso não é uma crítica a quem não tem e tal, característica, ponto. Sim. E eu acho que a gente tem eu sinto isso, uma conexão. E eu acho isso muito lindo, assim, e admiro muito. E eu queria, deu 1h30, parece que a gente falou 20 minutos. Biólogo e biólogo se reconhece, não adianta, eu falo. Sim. Quando eu entro na biologia, eu falo, gente, biólogo é tudo gente boa. Estou muito feliz que eu estou aqui, biólogo é tudo legal. E aí você falou desse negócio da viagem, quando eu vou viajar eu não falo que eu sou bióloga. Tipo, eu vou fazer uma trilha. Porque vou te perguntar tudo. E eu não sei nada. Qual o nome daquela árvore lá, né? Eu não sei. Aí às vezes fala assim, você... Aí eu falo que eu sou professora. Mas aí às vezes não pergunta do que, ufa. Porque às vezes eu vou fazer trilha, eu fiz uma trilha, em julho, fiz uma trilha, aí o cara lá, ele
era geógrafo, e aí ele fez não sei o quê, não sei o que lá. Ele manjava muito, assim, de... Que é guia também, né? Tem que entender de relevo. Manjava de relevo, de pedra, Aí ele foi perguntando a profissão das pessoas, eu falei que eu era professora. Aí ele, professora do quê? Aí eu falei, mas você se formou no quê? Eu falei, eu sou bióloga. Mas eu sou bióloga de mentira, eu não entendo nada de planta. Então eu não fico falando, porque senão as pessoas ficam me perguntando e eu não entendo nada. Não entendo nada. Porque eles acham que a gente sabe de tudo. Aí eu brinco, eu sou bióloga no telinho e vocês são bióloga raiz. Mas até os raízes não entendem, viu? Eu que trabalhei com peixe a vida inteira também não gosto de falar, principalmente para pescador, que eu trabalhei com peixe, porque eu não entendo nada. Imagina, Aline, eles vão chegar com que peixe é esse? Não sei. Olhar no Google. É verdade, é verdade. Mas biólogo sempre se reconhece, é sempre muito bom. Ótimo. Aline, começou muito bem. Ai, muito obrigada. Começou maravilhoso. Mas já faz isso há anos. Passa no RH lá que ele vai assinar seu contrato. Maravilha, eu quero ver, viu? Vou assinar contrato, quero receber. Eu falo que a Du é meu chefe agora. Muito obrigado. Se você quiser falar aí para a gente terminar. Não, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de entrevistar a Dani. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Adorei a minha primeira vez com você. Foi maravilhosa. Iniciei muito bem no Ciência Deriva, Dani. E aí, agora é com você. Muito obrigada também pelo convite. Eu fiquei muito feliz. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre nossas vidas, né? Muito bom. E muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal a entrevista. E me convida mais vezes aí. Não deu tempo, o papo não coube nesse aí, né? Não coube. Vamos fazer a parte 2. Tem sim. Gente, então, com esse fim, a gente termina nosso primeiro episódio da segunda temporada. Dani, de novo, muitíssimo obrigado. Um prazerzaço. Foi, assim, fluiu, sabe? Às vezes a gente vai fazer entrevista e fala, tem que ter perguntas, porque senão a pessoa não se ela não andar, né? Você tem que... Mas com você é muito fácil, muito bom. E é muito bom ouvir você, de verdade. Sim. E, gente, estamos terminando aqui o nosso 12º episódio, o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. Vai para o YouTube, curta, toca o sininho. Compartilhe. Faça um engajamento lá. Que tem que ser feito. Dani, vamos fazer nosso merchan. Vamos fazer nosso merchan. Curtam, compartilhem, comentem o Ciência Deriva, mostrem para os amigos, para todo mundo, vamos divulgar a ciência. Vai lá no Spotify, no Deezer, curte o Projeto Química da Vida, escuta, compartilha, mostra para todo mundo e vamos juntos divulgar a ciência. E por sinal, vamos se ajudar, Dani, vamos se ajudar. Vamos se ajudar, vamos. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Aline Bernardes, Guilherme Cavalcante e Júlia Marangoni, além dos professores Cadu Tolucci e Aline Gomes, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!